Hoje nós vamos falar de trabalho e dedicação ao próximo. Trabalho e dedicação a uma causa. Eu estou falando de uma instituição que há quase 40 anos se dedica a cuidar de pessoas que convivem com o vírus HIV. Uma instituição de credibilidade, uma instituição que transforma vidas. Estou falando aqui do GAPA, Grupo de Apoio à Prevenção à AIDS da Baixada Santista. Tudo começou quando um grupo de artistas da Baixada Santista se reuniu para fazer uma homenagem ao cartunista em fio. Nasceu então o GAPA-BS, uma organização não governamental sem fins lucrativos. Aqui são colocados em prática projetos de assistência, mas principalmente acolhimento. O GAPA trabalha em duas vertentes, que é a prevenção ao HIV, então a gente faz toda a parte de distribuição de preservativos gratuitamente, testes de HIV gratuitamente, palestras, material informativo, campanhas digitais de prevenção. E também tem a parte de atendimento a pessoas vivendo com HIV e os seus familiares. Então é toda uma parte de assistência e assistência psicossocial. Então a gente distribui atualmente 65 cestas básicas para 65 famílias. Também com isso temos o atendimento psicossocial, então a gente tem um psicólogo que dá terapia individual, terapia em grupo, porque é muito importante saúde mental, principalmente para pessoas vivendo com HIV, porque infelizmente eles vivem preconceito, muitos não aceitam, é um choque, e não só para a pessoa, mas para toda uma família. Então, por isso que aqui no GAPA é muito importante a gente atender todo o núcleo familiar, não só a pessoa, porque não adianta você só trabalhar a pessoa e não trabalhar o núcleo familiar dessa pessoa. O GAPA é feito de gente, pessoas que amam, amar e ajudar o próximo. A Mariana é uma delas. Filha da fundadora da entidade, Nancy Alonso, ela diz com bom humor que praticamente nasceu no GAPA. Ela conta que quando criança sofreu preconceito por ter sido modelo de uma campanha do GAPA. Na cidade inteira tinha minha foto falando que era criança do GAPA para vender a camiseta, né, que foi a campanha do SOS Santos. E na minha escola colocaram vários posters. Na escola todo mundo achava o máximo, as crianças achavam o máximo, porque ninguém não entendiam, né? Então as crianças achavam o máximo, mas as mães foram na coordenação da escola, falaram com a coordenadora sobre, tipo, ela tem HIV. Eu também lembro uma vez que a gente estava na praia, como o pôster estava na cidade toda, a gente estava num quiosque, saindo da praia com a minha mãe, cheia de areia, enfim, aí tinha um quiosque com o pôster e tinham duas senhoras olhando o pôster falando assim: nossa, coitada dessa criança, olha que criança linda, tá com AIDS, que dó, vai morrer cedo, enfim, olha que pecado e tal. E eu tava atrás das senhoras com a minha mãe e eu fiquei sem entender nada, né? Eu fiquei falei, mas como assim, do que elas estão falando? Quando Augusto chegou aqui para trabalhar como psicólogo, não imaginava que a instituição estava diretamente ligada à história da sua família. GAPA, ele fez parte da minha família, inclusive. Eu não sabia, sabia depois só. Meu avô, já falecido, tinha HIV, eu não sabia. E eu fui saber porque vim fazer uma entrevista no GAPA, aí fui escolhido e de repente acabei comentando com a minha avó. Ela falou, o lugar que eu ia com sua avó, eu sabia disso. O atendimento aos pacientes é muito mais do que trabalho, é missão. A gente lida com tristeza, frustração, destruição, desunião, né? Depressão, miséria, bastante miséria. A gente lida com muitos sentimentos ruins que quando vem pra cá, a gente fica naquela coisa, eu tô conseguindo entregar para essa pessoa algo melhor, tô conseguindo levantar essa pessoa, essa é a nossa missão, é levantar a pessoa. Tem gente que tá aqui há 30 anos, né? A nossa intenção é que a pessoa consiga se erguer e não precisar mais do GAPA, mas se precisar, a gente continua aqui também. O psicólogo relata que cada pessoa que chega ao GAPA é uma história diferente, que merece respeito e cuidado. Cada pessoa tem seu sentido de dignidade, cada pessoa tem sua autoestima. E é nesse âmbito que o GAPA acaba, inclusive, tendo essa importância tão forte, né, tão poderosa, essa base consegue ser dada, porque aqui vai ser o espaço que a pessoa vai tentar se entender como alguém em transformação. Uma transformação que a pessoa pode não ter escolhido, mas se responsabiliza por isso, né, se culpa, vamos lá,
Responsabilizar é diferente. A pessoa se culpa. E nessa culpa, a pessoa acha que ela é inferior, que ela é menor, que ela não merece as coisas, ou que ela merece coisas ruins. Depois disso, tem todo um processo para que a pessoa possa se enxergar novamente como alguém que tem escolhas, que tem sonhos a se realizar e tem todo um histórico de vida para se viver. A gente já falou, mas vale repetir. O GAPA é feito de gente. E gente feliz, que ama a missão. Quando a gente vem para um lugar como o GAPA, que a gente vê que tem um cuidado muito maior, que vai desde um acolhimento social até uma tentativa de cura mental, né? Um lugar onde a gente consegue desenvolver a cidadania, né? No que diz respeito a pessoa se enxergar como alguém que existe, que é importante, que pode ser alguém, poxa vida, que a pessoa está ali, ela tem que ser enxergada, né? A pessoa tem que ser vista. Você aprende a ser um ser humano melhor, a ter mais empatia, a ter mais respeito também pelo ser humano. Eu acho que essas são as coisas que a gente aprende mais. Mas eu falo que o GAPA me faz muito bem, assim, porque você, às vezes eu tô tipo, ai, num dia ruim, eu cheguei no GAPA e, pô, vejo pessoal aqui animado, e pessoas que às vezes estão passando coisas muito mais difíceis e estão muito mais positivas, sabe? Então, você começa a ver o mundo também por outro olhar. É um trabalho de acolhimento fundamental. Não é todo mundo que conhece a minha história e nem precisaria conhecer, mas ouvindo uma das falas da Mariana, eu me senti não obrigação, assim, mas na necessidade de dividir uma parte da minha história com você. Peço licença porque eu escrevi por conta da emoção mesmo. Eu e o meu ex-marido Edmir, a gente conheceu a Bruna, nossa filha mais velha, na Casa Caio, que cuidava dos órfãos da AIDS. A gente fazia trabalho voluntário lá. Ela tinha 3 anos e o que a gente mais ouvia na época era 1994. Era assim, essas crianças vão morrer com 10 anos. Fora, gente, o preconceito que a gente enfrentou, e não foram poucos, foram muitas situações ao longo dos anos. A gente só respondia para as pessoas que falavam assim pra gente, essas crianças vão morrer com 10 anos, a gente falava assim, se a Bruna viver mais 1 ano, que seja o melhor ano da vida dela. A minha filha, nossa filha, faleceu com 21 e eu tenho certeza que ela foi muito feliz. Então, a gente, desculpa, é o seguinte, eu só tenho gratidão a todo mundo que fez parte da vida da Bruna pelos 21 anos que ela teve aqui com a gente, e gratidão ao Edmir, meu ex-marido, que embarcou nessa história junto comigo, né? Então, obrigada a todos que estiveram junto com a gente enquanto a Bruna esteve aqui. Eu sei que ela está olhando pra gente de um lugar muito melhor. Amanhã, na última reportagem da série, a gente vai falar sobre transmissão vertical, quando o HIV passa de mãe para filho. O Brasil, inclusive, recebeu no último dia 1º de dezembro a certificação internacional de eliminação da transmissão vertical do vírus. É amanhã, não perca!